Bom dia, graça e paz. Bom dia, eu sou a pastora Riane, nós somos da Igreja Batista Internacional Nova Canaã e nós vamos começar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, nosso curso de doutrinas bíblicas básicas. Hoje nós vamos falar sobre igreja. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele a direção dEle, pedir a Ele que venha sobre as nossas vidas de maneira sobrenatural nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque vencemos mais uma semana, porque estamos mais aqui, começando outra semana na tua presença, com vida, Senhor, com saúde, com a tua bênção, Senhor, sobre os nossos familiares. E nós queremos te louvar, nós queremos te render graças, nós queremos, Senhor, dizer, Senhor, que somos gratos por tudo, Senhor, que tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas. Agora te pedimos, Pai, abençoa a nossa semana, abençoa, Senhor, o nosso domingo, abençoa, Senhor, as famílias, Senhor, que os senhores vão estar, Senhor, conosco nesta manhã, Pai. Nós te pedimos a tua graça, te pedimos a tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje nós vamos estudar sobre igreja. Bom dia, Inês, paz, meu amor. Bom dia, Dani. Bom dia, Renata. Bom dia, pessoal que está com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe o domingo de vocês. Hoje nós vamos estudar, igreja. O que é igreja? Hoje é a penúltima aula do nosso curso de doutrinas bíblicas básicas. Então, eu vou basear aqui hoje. Graça e paz, missionária Dinha. Deus te abençoe. Eu vou basear aqui o estudo no texto que Pedro, falou, e depois Jesus falou para ele. Quando Jesus perguntou para os discípulos, uns dizem que eu sou o profeta, outros dizem que eu sou Elias, mas tu, quem dizes vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está lá em Mateus 16, 17. E Mateus 16, 16. E aí, em Mateus 16, 18, Jesus vai falar assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, A pedra, no caso a que Jesus estava se referindo aqui, é a declaração de Pedro, a declaração, de que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Salvador, só ele é Cristo e ele é o Filho do Deus vivo, Aí vem a palavra igreja, quando Jesus fala, eu sou, tu és, sobre as portas, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus fala que ele iria construir uma igreja. A palavra grega para igreja é eclésia. Eclésia significa, assim, literalmente, a reunião de um povo por convocação. Aí eu vou colocar uma coisa aqui, na quarentena a gente tem falado muito, que nós somos a igreja, e somos sim, mas nós somos a igreja no sentido de nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, ele habita dentro de nós. Então, na verdade, quando a gente fala que eu sou a igreja, você é a igreja, na verdade, o termo bíblico que a gente deveria usar é: nós somos templo do Espírito Santo. A igreja não habita lá no prédio, da igreja, não. Ele habita dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas quando Jesus está falando de igreja aqui, ele está falando de um coletivo, E a primeira coisa
que a gente vai falar é da reunião dos santos, né? Então, a gente vai entender que nós somos templo do Espírito Santo, então a igreja, né, somos nós, na verdade, no sentido do nós, eu e todos aqueles que são templo do Espírito Santo, né? Então a gente vai falar da reunião dessas pessoas que são templo do Espírito Santo e que foram chamados, convocados por Deus. A palavra eclésia, ela quer dizer então reunião, convocação, né, para fora. No Novo Testamento, ela quer dizer, né, povo de Deus, chamados por Cristo para um propósito específico. Vai significar uma assembleia de chamados para fora. Né? O que é uma assembleia? É uma reunião. Então, nós somos uma assembleia dos chamados para fora. Isso que é eclésia, isso que significa a palavra grega, né, para a tradução que nós temos de igreja, que Jesus mesmo usou aqui. Então, a gente vai pensar chamados para sair para fora de quê? Nós somos peregrinos, somos forasteiros, nós fomos chamados para sair do mundo, né? Um dia eu fui chamada para sair do mundo, para largar os prazeres do mundo, para deixar as vontades desse mundo. Hebreus capítulo 13, versículos 12 ao 14, fala que nós já não pertencemos a esse mundo. E 1 Pedro 3, 22, 5 fala que o nosso primeiro dever é viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus. Então, se você é igreja, primeiro você foi chamado para fora, chamado para estar entre os santos, né? Então, você foi chamado para estar numa assembleia, né? A palavra assembleia, como eu falei, é uma reunião. A palavra eclésia, comunhão, né? Reunião dos que foram chamados para fora. Então, quando você aceitou Jesus, você foi chamado para fazer parte de uma igreja, de uma reunião dos santos, dos que estão aqui na terra, mas não pertencem a esse mundo. Amém? Palavras que descrevem esses cristãos, já que a igreja é o conjunto dos cristãos, igreja, né, é o corpo de Cristo formado pelo conjunto de pessoas que são templo do Espírito Santo de Deus, né? Então, quais as palavras que descrevem o cristão? Primeiro, né, a gente se chama de irmão, né? E a igreja, ela é uma fraternidade espiritual. A gente abole todas as divisões que separam a humanidade, né? Paulo falou assim, olha, não há grego, não há judeu, não há distinção de pessoas. Na igreja, não há distinção de raça, não há distinção, né, de... Pode ser homem, mulher, negro, branco, pardo, amarelo, índio, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser a pessoa mais estudada que for a menos estudada, né? Todos os tipos de pessoas vão ser amadas e vão ser bem-vindas, quebra todas, né, as divisões, né? Não há distinção, Deus não faz distinção. Mas nós somos irmãos porque nós somos filhos do mesmo Pai, né? Porque por herança, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, eu sou filha do pastor Nelson, Douglas também é filho do pastor Nelson, eu sou irmã do Douglas. E hoje eu sou irmã, né, da Luana, da Elaine, né? Tô vendo aqui os homens estão falando por causa disso, mas sou irmã de tanta gente, né? Sou irmã por quê? Porque eu, Luana, Elaine, Dinha, Ireis, Nani, somos todos filhas do mesmo Pai, né? Por adoção, fomos feitos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Então, quando eu chego e falo assim, a paz do Senhor, irmão, é mais do que um cumprimento. É dizer que nós somos todos filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos de Deus. Nós também nos chamamos de crentes. Isso é fácil, né? Nós somos crentes porque nós cremos que a nossa doutrina de fé, a nossa doutrina
é a fé no Senhor Jesus. Nós cremos que Jesus é suficiente para nos salvar. Nós cremos que esse é o caminho e não existe outro caminho, nem todo caminho leva ao céu. Não basta ser bom para ir para o céu, né? Para ir para o céu tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então nós somos crentes, nós cremos nisso e nós cremos que um dia, quando essa casa terrena se desfizer, nós temos uma morada junto ao Pai e nós vamos ressuscitar juntamente com Ele e viver com Ele eternamente. Nós também somos chamados de santos, né? Nós somos separados para o mundo, santificados pelo Espírito Santo de Deus e somos consagrados a Deus, temos as nossas vidas dedicadas a Deus. Nós também somos chamados, Pedro chama a gente de os escolhidos, os eleitos, né? Então Deus, Ele nos escolheu a cada um e nos elegeu para um ministério importante, digno, glorioso, que a gente tem que cumprir, né? A Bíblia fala que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu, e Ele nos escolheu para que a gente cumpra o nosso santo propósito, né? E a Bíblia nos apresenta também como discípulos, né? A palavra discípulo, ela significa literalmente aluno, né? Então, discípulos é porque nós estamos ali, né, crescendo numa fase de preparação, quando nós estamos numa fase de preparação espiritual para o nosso ministério, né? Tem uma hora que o discípulo ele se torna apóstolo, né? Apóstolo no sentido da palavra original do apóstolo, né? A palavra apóstolo é a mesma palavra para missionário, né? Então, todos nós fomos chamados para ser missionários. Afinal de contas, o ID é para todo mundo. Então, todo mundo foi chamado para pregar. Todo mundo foi chamado para evangelizar. Você lembra que os discípulos, enquanto estavam com Jesus, eles eram chamados discípulos, né? Eles estavam andando com o mestre, eles estavam aprendendo com o mestre, mas logo depois da descida do Espírito Santo, eles tiveram uma formatura, né? O dia de Pentecostes foi a formatura deles. Depois eles já não são apresentados mais para o povo como discípulos. Eles continuam sendo discípulos de Jesus para o resto da vida, mas para o povo, em termos ministeriais, agora eles eram apóstolos, né? E, por último, a palavra cristãos, que significa pequenos cristos. E essa foi a palavra que começou a ser usada na igreja primitiva. Quando a gente fala que nós somos cristãos, nós estamos dizendo para o mundo, né? Nós somos pequenos cristos aqui na terra. Desculpa. E a gente tem que ser como Cristo é, né? A gente tem que brilhar a luz de Cristo, né, nas nossas vidas para iluminar o mundo, para ser sal da terra também, ser realmente um pequeno Cristo, é fazer o que Jesus fazia, né? Falar o que Jesus falava, ter o caráter de Jesus, isso é ser cristão. Ter Jesus dentro de si, né? Vivendo através de si, ter sepultado o velho homem para que Cristo viva através de nós. E quais as ilustrações que a Bíblia traz sobre a igreja? Colossenses 1, versículo 24, vai falar que a igreja é o corpo de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele está assentado à destra de Deus. Eu sempre gostei de imaginar essa ilustração, Jesus assentado, cheio de glória, de honra, de majestade. Ele está lá assentado no trono e à destra dele está Jesus, né? À destra dele, Jesus, o nosso advogado fiel que está lá sentado junto a Deus. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele está lá como cabeça da igreja. E nós, como corpo de Jesus, aqui na terra. A maneira como o mundo vai perceber Jesus, vai receber Jesus, vai sentir Jesus, a maneira que o mundo vai ouvir falar de Jesus, receber milagres de Jesus, é através do seu corpo, né? Por quê? Nós somos o executor do ministério de Jesus. Então, Jesus, ele tá lá junto ao Pai. Ele como cabeça. A cabeça é quem governa, é quem exerce autoridade, é quem exerce domínio, é quem exerce poder. É a cabeça que faz as estratégias, né? A cabeça que está no comando, mas é o corpo que executa.
Então são os nossos pés que vão andar por todo mundo, são as nossas mãos que vão abençoar, é a nossa boca que vai proferir palavras de bênção, palavras de cura, palavras de salvação. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, um corpo com vários membros, com várias funções. E se você está aí, está parado, está amedrontado, se você se deixou paralisar, eu quero te dizer que tem uma parte do corpo de Jesus que está parada, né? Será que tem uma parte do corpo que está paralisada, que está atrofiada, né? Porque você resolveu parar? Você é parte do corpo de Jesus, né? Você é insubstituível. Existe um ministério que você precisa cumprir e é o ministério de Jesus aqui na terra. Amém? Então você é corpo de Cristo. Não existe corpos, né? A gente canta aquela música, né? Somos corpo, e assim bem ajustados, né? A gente não é, eu já vi gente cantando errado, falando, né? Somos corpos. Não, nós não somos corpos, nós somos um só corpo, um só espírito, um só coração, uma só cabeça. Essa cabeça é Jesus, mas você é corpo de Jesus aqui na terra. A igreja, e aí quando eu penso em corpo, eu penso que corpo não é uma organização. Igreja não é uma empresa, igreja não é uma organização, igreja é um organismo, né? Um organismo, é um corpo de Jesus. E um organismo vivo, vibrante, saudável, tem que ser, né? Uma reunião, né, de mentes e almas centralizadas numa só pessoa, que é Jesus, né? Por isso que quando a gente fala assim, né, vamos fazer uma célula, a gente usa o nome de célula para pequenos grupos, poderia ser usado qualquer nome, mas a gente usa o nome de célula justamente por isso, porque a célula é a menor partezinha do corpo humano, né? E ela que vai se reproduzindo e multiplicando, né? Então, igreja, ela não é uma organização, ela não é uma empresa, ela não é uma instituição, né? Ela é um organismo vivo, ela é a união dinâmica de pessoas vivas, né? O corpo de Cristo, ele tem que se manter saudável, vivo, puro, né? E as nossas almas, as nossas mentes e os nossos corações têm que estar todos no mesmo propósito, né? Que é ter Jesus como centro, ter Jesus como cabeça, amém? Nós somos descritos também lá em 1 Pedro, desculpe a minha voz hoje, gente, eu tô cheia de alergia, Vinícius está pintando a casa, então tá um cheiro de tinta, eu tô aqui cheia de alergia, mas a casa tá ficando linda demais, né? Lá em 1 Pedro 2, versículos 5 e 6, nós somos descritos como templo de Deus. O templo é o lugar em que Deus habita, né? E Deus habita em toda parte, né? Nós cristãos, nós somos templo do Espírito Santo, né? E nós temos um local para oferecer, né, a Deus a adoração, para oferecer a Deus louvor, para oferecer a Deus as nossas boas obras. Então a gente também vai ser chamado como igreja de templo, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós carregamos a unção dentro de nós e nós somos chamados para estar reunidos também, né? E aí nós acabamos chamando também de templo, né, para que os santos se reúnam. Agora, uma coisa que a gente costuma falar muito, quando a gente fala que eu sou o templo do Espírito Santo, eu carrego a presença do Espírito Santo, eu carrego a glória, a arca de Deus, mas eu me reúno também num templo, eu me consagro no templo. A Bíblia fala para a gente não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, a gente foi chamado para estar reunido, para estar em união, né? A gente foi chamado para adorar a Deus em união, para congregar, né? Mas muitas vezes as pessoas chegam na igreja e falam assim, né? Hoje não tem unção na igreja, hoje não tem, né? O pastor não pregou com unção, fulano não falou com unção.
E a gente acaba pedindo para o Espírito Santo descer sobre as nossas vidas. Na verdade, se a gente for ver ali ao pé da letra, o Espírito Santo não vai descer mais, porque o Espírito Santo já desceu no dia de Pentecostes. E ele entra nas nossas vidas quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, e aí nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E na verdade, amados, muitas vezes quando a gente fala assim, o culto não tem unção, é porque a gente chegou na igreja e a gente não levou a unção. Porque a gente não ora, a gente não jejua, a gente não lê a Bíblia, a gente não cultiva a presença do Espírito Santo dentro de nós e a gente não leva. E o Espírito Santo, ele não vai descer na igreja, ele vai chegar, né, junto comigo, com vocês, de todos que são templos do Espírito Santo. Então nós temos que ser canais abertos do Espírito Santo, tirar todo o impedimento. Quando a gente começar o culto, né, eu fico lembrando que antigamente a primeira coisa que a gente fazia quando entrava na igreja era dobrar o nosso joelho, pedir perdão a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, e a gente chorava, orava, e depois que a gente ia cumprimentar o irmão, depois que a gente ia se abraçar, se beijar, nesse tempo a gente ainda não pode se abraçar, se beijar, mas a gente pode chegar na igreja, dobrar o nosso joelho antes de qualquer coisa, né? Fazer uma ilustração ali do que Deus falou para Moisés, tirar a sandália dos nossos pés, né? Porque o lugar onde nós estamos entrando é santo, né? Então é confessar os nossos pecados para Deus, é entrar na presença de Deus com temor e com tremor, né? Tremendo e temendo diante de Deus. Então a igreja é descrita como corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo, e ela é descrita como noiva. Paulo descreveu isso lá em 2 Coríntios 11, versículo 2. Depois ele descreveu isso lá em Efésios 5, 25 ao 27. Né? Apocalipse 19, 7 também relata a igreja como noiva. Apocalipse 21, 2 fala da noiva que Jesus vem buscar. Né? E a Bíblia fala da comunhão, quando descreve de noiva, da comunhão de Deus com o seu povo, né? Descreve Jesus como noivo e Jesus como noiva, né? E nós como noiva estamos aqui na terra para ser ataviadas, preparadas, né? Para um dia o noivo vir nos buscar, né? E ele vem buscar uma noiva sem rugas, uma noiva sem máculas, né? Uma noiva que tenha seu vestido de noiva e suas vestes brancas, alvas como a neve. Né? E às vezes a gente está salpicando o nosso vestido de noiva com sangue, com pecado, né? Às vezes a gente tá ali com a roupa toda manchada, porque entra um pecado ali, entra outro pecado aqui, a gente vai deixando para depois, mas o noivo vai vir nos buscar. E ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia que o noivo vai vir nos buscar, né? E a qualquer momento nós vamos ouvir a trombeta sendo tocada, e todos que são templo do Espírito Santo vão ouvir o seu nome sendo chamado. E aí, amados, nessa hora, não é a segunda vinda de Jesus ainda, é o arrebatamento da igreja. Arrebatamento e segunda vinda são duas coisas bem diferentes. A gente vai estudar isso na próxima aula. Mas no arrebatamento, Jesus não vem à terra. Mas Jesus, como noivo, ele vem nas nuvens, ele vem nos ares. E aí, quando ele vier, né, sobre as nuvens, vai ter um grande alarido de festa. Os anjos vão tocar as trombetas, né? E nós vamos ouvir o nosso nome sendo chamado. E então os mortos ressuscitarão primeiro, as terras vão entregar os seus mortos, os mares vão entregar os seus mortos, e todos vamos ressuscitar. E todos que tiverem o azeite na sua lâmpada, né, todos que forem templo do Espírito Santo, todos que perseveraram até o fim e não deixaram ninguém tomar a sua coroa, todos nós vamos subir para encontrar com Jesus nos ares, a noiva do Senhor, né? E aí nós vamos encontrar com o nosso noivo, que é Jesus, e nós vamos comemorar as bodas do Cordeiro, né? Casamento, bodas é casamento, o casamento do Cordeiro, o Cordeiro é Jesus, a união definitiva do noivo Jesus com a sua noiva amada, a quem ele deu a própria vida por ela. E ali nós vamos por 7 anos
comemorar a união definitiva de Jesus com a sua noiva, o noivo e a igreja. E nós vamos dizer, como João disse lá em Apocalipse, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Dizem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu queria te perguntar uma coisa. Quando eu falo para você que o arrebatamento da igreja vai ser a qualquer momento, no abrir e no fechar de olhos, quando eu falo para você que você é noiva e você vai se encontrar com o Cordeiro nos ares para celebrar as bodas, isso te traz alegria? Isso te traz júbilo e esperança? Ou isso te traz tristeza, medo? Se te traz tristeza, se te traz medo, é hora de acertar a tua vida espiritual. É hora de começar a ter renovado em você a certeza e a alegria da sua salvação. De ter renovado a intimidade, para você desejar tanto a presença que você deseja encontrá-lo pessoalmente nesse grande dia, né? E aí você pode falar assim, mas eu tô tão cheio de pecado, eu faço tanta coisa errada, eu não mereço ser salvo. Também não mereço ser salvo. A salvação não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, vem pela graça, é presente de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos dizer, né, todos juntos, falar assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a sua noiva te espera, né? O Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. Aguardamos quando este grande dia chegar e nós vamos ver o nosso noivo face a face e nós vamos ter o corpo glorificado que pode ter comunhão com ele eternamente e com ele nós vamos viver e reinar para sempre. Amém? Amados, eu não sou professora, eu tô pensando aqui, eu fico no esforço para poder ficar vendo papel, mas eu não sou professora, eu termino, quando eu vejo eu tô transformando o estudo em pregação, perdão, né? Eu acho tão lindo, Deus tem levantado, vou fazer um parênteses aqui, gente, tô tão feliz, mas tão feliz, Deus tem levantado professores de tanta excelência na família Canaã, de tanta excelência, gente, né? Eu falo assim, gente, que é isso, né? Como que Deus está fazendo, né? A gente está com a Luana trabalhando com os adolescentes, né? Que trabalho maravilhoso. As terças-feiras eu tenho entrado também. Eles têm aula daqui a pouquinho, mas a terça-feira eu entrei junto com eles. Gente, que professora, que aula, que trabalho, que frutos que tem dado. Com os pré-adolescentes, gente, o coração se enche de alegria, né, de júbilo, né, de ver os pré-adolescentes lá, né, todo dia gravando vídeo, gravando mensagem com palavra de Deus. Que lindo, gente, ver o Marlon, Luana entregando as revistas de delivery, né? Eles pegaram a revista, fizeram um kit bonito, né? Colocaram a Dani, a Carol, né? Gente, que aula a Dani e a Carol estão dando, que vídeo maravilhoso, né? Que elas estão gravando para o Ministério Infantil, né? Que dom maravilhoso, né? Todos os professores fizeram um kit lindo com as revistas, os alunos receberam, né, as revistas. Ninguém entregou as revistas pura e simplesmente, né? Todo mundo entregou a revista, né, com docinho, com lembrancinha que a Dani fez, com kit que a Luana fez, né? Então, glória a Deus pela excelência do trabalho dos professores da Escola Bíblica Dominical da família Canaã. Glória a Deus, eu como pastora, né, quero deixar aqui, né, o meu muito obrigado, o meu reconhecimento pelo trabalho de, né, excelência que vocês têm feito e que Deus, né, multiplique o trabalho das vossas mãos, né? Tem muita gente se convertendo, né, nessa quarentena através dos estudos da Escola Bíblica Dominical, né? Glória a Deus pela vida de vocês, pelos frutos que vocês têm apresentado. Outra coisa, como que foi fundada a igreja, né? Vamos voltar aqui para a aula, que eu sou boa em me desviar do assunto, gente, né? Mas eu achei importante a gente falar isso também num momento de escola dominical, né? Quando que foi fundada a Igreja de Jesus? A Igreja de Jesus,
ela começou a existir no dia de Pentecostes, né? Ela foi consagrada através da unção do Espírito Santo em Atos 2, né? Quando tem o dia de Pentecostes, a igreja ela nasce, né? Então ela vai nascer no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce para capacitar a igreja e para ser o líder espiritual da igreja. A igreja nasceu edificada na rocha que é Jesus. A nossa edificação é a rocha. Eu sempre gostei muito de uma palavra que o pastor Nelson, né, ele sempre nos deu, é que ele sempre fala assim, né, me perguntam qual a minha visão. E eu falo que eu não tenho visão, porque a minha visão é Jesus. A minha visão é Atos dos Apóstolos. E, gente, o evangelho é simples, a palavra é simples, a igreja é simples, né? E a nossa visão é Jesus. A nossa visão é Atos dos Apóstolos. E qual é a visão de Atos dos Apóstolos? Ide por todo mundo, fazei discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Qual é a visão de Atos dos Apóstolos? É ser cheio do Espírito Santo, né? É pregar a todas as pessoas, né, manifestar sinais, milagres e maravilhas. Então nós somos a igreja de Atos dos Apóstolos. A nossa visão, o nosso alvo é Jesus. Ele é a rocha em que nós estamos edificados, firmados. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Hoje, quem governa a igreja é o Espírito Santo, através de nós, mas é o Espírito Santo quem governa a igreja. Nós temos o propósito. Qual é o propósito do nascimento da igreja? Por que a igreja nasceu no dia de Pentecostes? Por que o Espírito Santo desceu para governar a igreja? Com um único propósito, de continuar o ministério terreno de Jesus. E aí, gente, isso mexe muito, mas muito comigo. Quando eu penso que ser pastora não é o ministério da Riane, né? Mas é o ministério de Jesus através da vida da Riane, né? E que eu tenho que continuar o ministério de Jesus. Eu tenho que realizar obras maiores do que Jesus fez, porque foi para isso que você foi chamado como igreja. Então, ninguém é dono de ministério, né? Esse é o meu ministério, né? Gente, eu vi uma coisa essa semana. Eu estava lendo uma reportagem, né? E achei uma coisa assim, horrível. Horrível, horrível, horrível. Não vou citar a igreja, não vou citar nem a fonte que eu li. Era uma fonte confiável, né? Mas eu vi que uma denominação, ela patenteou o nome Jesus, né? Patenteou o nome Jesus e patenteou o símbolo, né, da pomba, símbolo do Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém tinha patenteado ainda o nome de Jesus, né? Ela patenteou o nome de Jesus, né, com aquela grafia do nome de Jesus, ela patenteou a pomba e patenteou. Isso significa que, né, se outras denominações quiserem usar, né, aquela grafia de Jesus, quiserem, né, não vão poder. Mas eu não vou entrar no mérito aqui do que deve ser patenteado ou não, mas acho que tem um motivo para ninguém nunca ter patenteado o nome de Jesus, né? Mas aí eu vou entrar em outro mérito, né? Não vou entrar no mérito se devia ter, né? Nesse mérito aqui, eu, Riane, não concordei, né? Que símbolo de pomba, que é o símbolo bíblico do Espírito Santo, que o nome de Jesus, né, deveria ser patenteado, mas eu, Riane, não concordo, mas eu não vou entrar nem nesse mérito, mas eu vou entrar no mérito, né, de para que foi fundada a igreja, né, de que, gente, é uma igreja só, né, nós fazemos divisão de denominação e não é errado fazer divisão de denominação, não é errado a gente ter, divisão é sempre errado, né, não é errado a gente ter denominações, né, a palavra certa é essa, não é divisão não, né, é certo a gente ter denominações, né? Por exemplo, de repente, eu me enquadro melhor numa denominação, né, que vai ter esses usos e costumes, e a gente tem denominações, a gente tem pastores para dar conta de cuidar de um determinado número de ovelhas também, mas
As denominações, elas são corretas, elas têm que existir, né? Mas a gente tem que pensar que também é um só corpo, é uma só igreja. E a gente tem que ter essa visão de reino. E igreja não é empresa. Jesus não fundou uma igreja, deu a sua vida para uma igreja, para as pessoas ficarem ricas, para as pessoas ganharem dinheiro, para as pessoas terem, né, aquela noção, né, de sucesso. Não sucesso no sentido, eu tenho sucesso ministerial, no sentido de cumprir o meu propósito com excelência, de ganhar o maior número de almas possíveis, de cuidar dessas almas. Isso é sucesso ministerial para Deus. Mas um sucesso no sentido de eu vou ficar rico às custas do evangelho, né? Isso eu já não concordo muito, porque isso não é o objetivo, né, da igreja. A igreja, ela tá na terra para cumprir o ministério de Jesus. Esse é o propósito da igreja. E a gente vai sofrer pelo evangelho, sim. A gente vai ter as dores do ministério, sim. A gente vai ter perdas, sim. A gente vai perder a nossa própria vida, né, para ganhar almas para Jesus, vai sim. E o evangelho, muitas vezes, o ministério é um ministério de negação, é um ministério de doação da tua vida, né? Uma doação da tua vida, uma doação do teu tempo, é uma doação de tudo que você tem, né? Então a gente tem que se voltar, né? Eu não quero deixar aqui, né, uma crítica, não. Quero deixar uma opinião pessoal minha, de Riane, individual só, né? Mas a gente tem que voltar ao propósito original da igreja. Buscar as ovelhas perdidas, né, da casa de Israel, buscar aqueles que não conhecem a Jesus, pregar a tempo e a fora de tempo, ir por todo mundo pregando o evangelho, ir fazer discípulos, amar, cuidar, ganhar pessoas, né, discipular essas pessoas para que elas ganhem mais almas, viver a pureza e a simplicidade do evangelho de Jesus. Amém? A igreja foi fundada para isso, né? Deus tem um ministério na tua vida e esse ministério é a continuação do ministério de Jesus. Lembra que eu falei das bodas do Cordeiro? Um dia, quando a gente subiu do nosso ministério aqui na terra, nós vamos apresentar para Jesus os frutos do nosso trabalho aqui na terra. E nessa hora, o fruto vai ter recompensa. Nessa hora, né, a gente vai ver que o fruto do nosso trabalho não é vão, né? Lá em Atos capítulo 15, né, Paulo fala sobre isso. Paulo não, desculpa, lá em Atos capítulo 15, o autor fala sobre isso. Né? A gente tem também os membros da igreja, né? Atos 2:47 fala que a igreja tem membros, né? E entrar na igreja não é uma mera questão assim de se unir a uma organização, né? Então, membro não é membro de uma organização, mas é membro do corpo de Cristo, né? E assim como um ramo enxertado na árvore, como fala lá em João capítulo 15, nós somos um ramo enxertado na videira, né? Nós somos um ramo enxertado, né? Jesus, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, estamos plantados nele. Jesus comparou também com a figueira, né? Nós fomos enxertados à figueira, né? Então nós fomos feitos ali membros do corpo de Cristo. Então, você se tornar membro da igreja não é uma filiação a uma organização, não é o nome no hall de membros que te salva, né? Mas é o seu nome escrito no livro da vida, é se tornar membro, e membro com uma função atuante, né, no corpo de Jesus. E qual a obra da igreja? Qual a função da igreja? Né? Mateus 28, versículos 19 e 20 falam, né, que a principal obra da igreja é pregar a salvação. Quando Jesus chamou os discípulos ali em Mateus capítulo 10, ele falou assim: olha, agora vocês vão pregar o reino de Deus, né? E indo, pregai que o reino de Deus está próximo, né? Então a gente vai pregar a salvação, a gente vai pregar arrependimento, a gente vai pregar arrebatamento, a gente vai pregar
Jesus. Então, a principal obra da igreja é pregar a salvação. E Jesus fala que, né, para os discípulos, para quando eles pregassem, eles curassem, indo, curai os enfermos, indo, ressuscitai os mortos, né, libertai, indo, curai os enfermos, expulsai demônios, né, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, né, ide primeiro, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí Jesus vai ensinando ali os discípulos, né, como eles pregam. Eles têm que pregar, né, o reino. Eles vão buscar aqueles que estão perdidos, né, eles vão curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Eles vão entrar nas casas para pregar e fala, olha só, pelo meu nome, né? Irmãos vão odiar irmãos, né? Aí Jesus até fala alguma coisa ali, ele fala assim, eu não vim para trazer, né, a paz. Ele fala que ele, né, infelizmente às vezes vai trazer divisão, porque em nome dele, né, a gente vai ser odiado por muitos, a gente vai ser perseguido, né? Ele fala para os discípulos, olha, muitos vão ser até mortos por meu nome. E ele vai ensinando os discípulos, eles falam assim, olha, de graça vocês receberam, de graça vocês deem, vocês preguem, entrem nas casas só que forem hospitaleiras para vocês, na que não forem, vai para outra cidade. Se você não foi recebido ali, vai para outra cidade, né? Tira até o pó da sandália, né? Mas não fica ali perdendo tempo com quem, né, não aceitou de bom grado, né, a palavra que você foi pregar. E Mateus 10 para mim, gente, se você quiser ler, né, vai lá em Mateus capítulo 10 e lê depois com calma todas as orientações que Jesus deu, né, para os discípulos de como que eles tinham que pregar o evangelho de uma maneira simples, de uma maneira que dá trabalho, de uma maneira que traz dor, né, que trouxe sofrimento para os discípulos, sim, mas uma maneira de cumprir o ID que Deus tem para as nossas vidas. Então, a principal função da igreja é pregar a salvação. Outra função da igreja, prover meios de adoração. A igreja, ela deve ser uma casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho. Então, nós nos reunimos e a igreja tem que prover um ambiente agradável para adorar a Deus. A igreja tem que prover um ambiente de oração, de testemunho, né, de coisas que possam aproximar as pessoas a Deus. A igreja, ela provê também a comunhão religiosa. A igreja provê uma comunhão baseada, como eu já falei, na paternidade de Deus e no fato de Jesus ser Senhor de todos nós. Nós temos um pastor. Nosso bom pastor deu a sua vida pelas suas ovelhas. O nosso pastor é Jesus. Então nós somos uma fraternidade, né, que participa de uma experiência espiritual comum. Todos nós aceitamos a Jesus como Salvador, todos nós somos templo do Espírito Santo e todos nós temos um só propósito. Nosso alvo é Jesus, um só ministério, né? A igreja também, né, ela tem como função, como obra, sustentar uma norma de conduta moral. A igreja, gente, ela é a luz do mundo, ela é o sal da terra. Ela deve proclamar o plano de Deus para regulamentar todas as esferas de vida e da sua atividade. Então, hoje, se o mundo está perdido, se os valores estão se perdendo, né? A Bíblia fala que o mundo ele jaz do maligno, a Bíblia fala que o príncipe desse século ele cegou o entendimento. Então, se tudo isso está acontecendo, quem tem que fazer a diferença, quem tem que mostrar que é diferente, quem tem que buscar através de orações, jejuns, através de testemunho, de estilo de vida, através de palavras de vida,
é a igreja. A igreja é a luz do mundo. Você não pode esperar a luz daqueles que ainda estão em trevas. Você não pode esperar que o sal venha de alguém que ainda não aceitou Jesus. Mas essa mudança vai vir de você. E não adianta ficar reclamando que o mundo está assim, não adianta ficar esbravejando que o mundo está assim, que os valores se perderam. Você tem que instaurar um valor diferente. Você tem que proclamar os teus valores muito mais do que com palavras, com vida de santidade. Mostrar que a tua família tem os valores corretos, que a tua vida tem os valores bíblicos. E a igreja foi chamada para padronizar, né, os valores morais. É orar, buscar a face de Deus, para que Deus sare a nossa terra. Quais as ordenanças da igreja do Senhor, né? A primeira coisa, assim, a essência do cristianismo é o contato direto do homem com Deus por meio do Espírito Santo. Então, não há uma ordem de adoração pré-estabelecida, né? A gente, quando vai falar, né, de ordenanças da igreja, de ordem na igreja, não tem uma ordem de adoração pré-estabelecida, porque é relacionamento, né? E relacionamento de comunhão e intimidade com o Espírito Santo. A gente prega sempre a liberdade para adorar ao Espírito Santo. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, né? Então, assim, não há uma ordem de culto. O culto tem que seguir esse cronograma, né? A gente tem que ter isso, isso, isso. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito no culto dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A gente se prepara para o culto, a gente tem liturgia para o culto, a gente faz ordem para o culto, mas culto é adoração, e quem dirige a adoração é o Espírito Santo de Deus, né? Mas tem duas coisas que são divinamente inspiradas e que aí tem que seguir a essas ordenanças, sim, né? A gente tem que respeitar e seguir rigidamente, né? Não sei se a palavra é certa, né? Aqui a gente tem que seguir o ritual correto mesmo, tem que seguir a ordem correta, o jeito que a Bíblia fala, porque foi divinamente inspirado, né? No batismo, né? Mateus 28, versículos 19 e 20 fala sobre como deve ser o batismo. O batismo, ele simboliza, né, o começo da vida espiritual, ele é o símbolo externo, né, para as pessoas de que o velho homem foi sepultado e está ressuscitando juntamente com Cristo. A palavra batismo, ela significa mergulhar, né, ou imergir. Então, nós, da Igreja Batista Nova Canaã, nós aceitamos o batismo por imersão, já que a palavra batismo significa mergulho, né? E batismo, ele significa é um ato simbólico, né, da salvação, que significa morte, sepultura e ressurreição, né? Então, nós na Igreja Batista Nova Canaã, nós seguimos, né, isso como regra bíblica básica, né? Isso não pode ser mudado. A pessoa tem que crer e ser batizada nas águas. Ser batizada nas águas por imersão. Vão ter raras exceções que pessoas não podem mergulhar, passar pelas águas, e aí a gente pode, né, de acordo com a orientação do nosso pastor, né, perguntando a ele, né, nos orientando com ele, debaixo da ordenança dele, né, em raras exceções, uma pessoa acamada, ela aceitou Jesus, ela quer ser batizada, não tem como mergulhar, né, ser por imersão, e aí seria o caso do batismo por aspersão. Mas a via de regra normal, nós da família Nova Canaã, da Igreja Batista Nova Canaã, aceitamos o batismo por imersão. Nós também acreditamos, oi Lilipe, nós também acreditamos que o batismo, né, ele é um símbolo, né, de que a pessoa aceitou a Jesus como Salvador. Então, por isso nós não batizamos criança, porque nós acreditamos que a criança está na idade da inocência ainda, né? E se ela está na idade da inocência, ela não tem ainda juízo de pecado, né? Então ela não tomou uma decisão ainda, ela não precisa ainda, né? Não tomou ainda uma decisão de aceitar Jesus, então nós não batizamos criança. Depois que a criança toma consciência do pecado e que ela quer aceitar a Jesus como Salvador, e
aí a idade varia muito de criança para criança, que tem muito mais a ver com maturidade, né? Mas nós não batizamos bebês, nós não batizamos crianças, né, pequenininhas. O batismo, então, gente, ele é essencial para a obediência a Cristo, né? Ele significa que a gente está morrendo para o mundo, para os pecados, para o desejo desse corpo, né? Que estamos ressuscitando juntamente com Cristo, nos revestindo e nos purificando. E a outra coisa é a ceia do Senhor Jesus. Eu queria lembrar você que está assistindo hoje, que hoje é dia de Santa Ceia do Senhor Jesus, na Igreja Batista Nova Canaã de Magé. Então, eu quero te fazer um convite especial, gente, especial mesmo. Se você não tem comorbidade nenhuma, se você não é maior que 60 anos, né? Vem participar da ceia presencial com a gente, né? Hoje à noite nós vamos estar celebrando a Santa Ceia lá na igreja às 19h30. A missionária Dinha vai estar trazendo uma palavra poderosa de Deus sobre a sua vida. Depois eu vou estar ministrando a Santa Ceia juntamente com a missionária Dinha, com o pastor Marcelo, com os presbíteros da igreja, né? Os diáconos. Mas eu quero te convidar então, né? Se você não tem nenhuma comorbidade, né? Se você já se sente seguro para sair de casa, vem participar da ceia com a gente. A gente está tomando todas as regras de distanciamento social, né? E mas vá de máscara, né? Você vai permanecer de máscara durante todo o culto, né? E se você tem alguma comorbidade, se você tem mais de 60 anos, né? Ou se você não se sente seguro ainda para estar na igreja, prepare o seu pão, prepare o seu suco de uva, que a gente vai estar também transmitindo por aqui e eu vou estar consagrando online para você participar de casa. Nem adoração na igreja. Para Paulo existiam duas classes de reunião de adoração. Uma consistia de oração, louvor e pregação, e outra Paulo chamava de festa do amor. Então, o primeiro culto era o culto público, né? O culto aberto a todas as pessoas. Esse culto público, as pessoas oravam a Deus. Tinha testemunho, instrução espiritual, eles cantavam hinos, as escrituras eram lidas, eram explicadas, pregadas, né? Tinham testemunhos. Esse culto ele podia ser interrompido a qualquer momento pela manifestação do Espírito Santo, né? Então, o culto ele pode ser interrompido a qualquer momento pela manifestação do Espírito Santo, na forma de profecia, línguas, interpretações, ou por alguma iluminação inspirado pelas escrituras, né? Vai descrever em 1 Coríntios 14, né? Então, ele vai orientar como é o culto é reunião, né? Uns têm salmos, outros têm hinos, né? Vai ter palavra, vai ter pregação, vai ter testemunho, mas também vai ter, claro, a manifestação do Espírito Santo de Deus, né? Com ordem, né? Com decência, ele ensina lá, né? Que tem que ter a manifestação do Espírito Santo, né? Que ele se manifesta com profecias, com línguas, né? Ele se manifesta do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E Paulo também tem algumas regras lá que ele fala também para que tenha manifestação do Espírito Santo, mas para que também tenha, não é controle, a palavra, tenha ordem também, né, dentro do culto, para que a gente mantenha também o testemunho frente àqueles que não são cristãos ainda, certo? Lê lá depois 1 Coríntios 14, mas lá vai falar do culto, né? Que culto é essa reunião pública, né? Onde a gente canta, a gente prega, a gente dança, né? A gente se celebra, a gente tem profecia, a gente tem língua estranha, a gente tem batismo no Espírito Santo, né? A gente é cheio do Espírito Santo de Deus. Então, esse é o culto público, mas ele falava também de um culto particular, onde... Felipe, o Telzinho tá mandando um beijo pra você. Manda um beijo pro Tel. Manda um beijo pro Theo, faz assim, ó. Beijo, Tezinho.
né? O segundo culto que Paulo fala é o culto particular, onde só entravam cristãos. O culto público entra todo mundo, né? Por isso que Paulo fala, né? Vai ter cântico, vai ter hino, vai ter pregação da palavra, né? Mas a gente é público, né? Vão ter pessoas não crentes também, então tem que ser pregada a palavra também, né? Ele fala, por isso ele fala da ordem do culto também, né? Para que as pessoas também recebam a palavra e entendam a palavra também. Mas tem um culto particular, onde eram admitidos só cristãos, que se reuniam para fazer uma reunião sagrada de comunhão, simbolizando o amor fraternal. Eles traziam provisões, dividiam as provisões, né, e participavam todos. A igreja primitiva fazia isso, né, lá em Atos capítulo 2, já fala que eles estavam juntos todos os dias, eles estavam juntos no partir do pão, eles comiam juntos, né, eles vendiam tudo que eles tinham, eles dividiam, né? A igreja primitiva já fazia, e o apóstolo Paulo fala, né, de um culto fraternal, da festa do amor, né, do amor, da comunhão, onde eles estavam juntos, eles comiam juntos, né? E ao participar da festa do amor, eles celebravam a Santa Ceia do Senhor. Então eles chegavam, comiam juntos, celebravam juntos, e depois eles celebravam a Santa Ceia do Senhor. Pra gente terminar, vamos falar sobre o governo da igreja. Quem governa a igreja é o próprio Senhor Jesus, que outorga autoridade espiritual para que oficiais escolhidos estejam administrando a casa do Senhor. Então, primeiro a gente vai sempre lembrar que a gente já falou aqui que nós somos corpo e que Jesus é o cabeça. Jesus é o líder espiritual da igreja, ele exerce governo, ele exerce autoridade, ele exerce domínio, né? Jesus é o nosso pastor, né? Ele é o bom pastor. E então a gente já falou que o governo, a autoridade é de Jesus, mas ele outorga autoridade espiritual para que líderes aqui na terra administrem a casa do Senhor, né? E que cumpram, né? Levem o povo a cumprir o ministério, o propósito, o ministério de Jesus através das nossas vidas como igreja. Então a gente tem alguns ministérios em geral. Efésios capítulo 4, né, vai falar, eu gosto de usar a mãozinha, quem é da Canaã tá cansado de me ver usando a mãozinha, né? Em Efésios fala dos 5 ministérios, você tem que se enquadrar em um deles, né? Mas a gente tem dedo menorzinho aqui, né? Ministério de mestre. Normalmente o mestre é o que menos aparece, devia ser, né, o que mais aparecesse, mas normalmente é o que menos aparece. O ministério de mestre é alguém que vai ensinar a palavra de Deus. É aquela... O ministério, gente, todo mundo tem um ministério, ele veio junto com um dom, ele veio junto com um talento. Você já nasceu com um talento, um dom, uma facilidade natural para aquilo para o qual você foi chamado, né? Então, junto com o ministério, junto com o propósito, você recebeu um dom, você recebeu a vocação. O propósito ele veio junto com a vocação, né? Então, por exemplo, a pessoa que é mestre, normalmente já é uma pessoa que gosta de ler, que gosta de estudar, é uma pessoa curiosa, porque quem gosta de estudar é curioso, né? Quer sempre saber mais, quer sempre entender mais, né? Então, não dá para ser mestre e não gostar de ler. Não dá para ser mestre e não gostar de estudar. Então, normalmente o mestre, né, ele gosta de ler, ele gosta de estudar e ele vai ensinar a palavra de Deus, vai ensinar a nossa santa doutrina. Gente, agora até o gato entrou, gente, desculpa. Felipe, você vai matar o Fred, Felipe. Desculpinha. Pode sair, Fred. Cuidado com o Fred, tá? Então, mestre, eu sempre lembro assim, mestre, o maior mestre que eu conheço é o nosso pastor, o pastor Nelson. E ele sempre gostou, gente. Lá em casa, sempre teve muito livro, muito estudo bíblico, né? Os estudos dele ainda na época da máquina de datilografar, né? Eu peguei tudo pra mim, né?
Eu, abusada, quando eu casei, eu fui lá pedir a ele, nem sei se eu pedi, pode pedir, mas acho que eu pedi sim, né? Mas ele sabe. Mas eu fui lá, fiz a limpa, trouxe todos os estudos dele, trouxe todos os livros dele. Esse livro mesmo que a gente está se baseando no curso de doutrinas, ele é do pastor Nelson, né? Conhecendo as doutrinas bíblicas básicas do Meyer Pilman. Mas eu lembro muito do meu pai o tempo todo, estudando o tempo todo, lendo a Bíblia, o tempo todo fazendo estudos, né? O grande diferencial, eu acho, a grande marca do ministério do meu pai tem duas marcas no ministério dele: amor. O ministério dele sempre foi marcado por amor e por palavra, né? Meu pai é mestre, né? Os estudos bíblicos dele, ele viaja na Bíblia, né? Não numa viagem no mau sentido, mas ele passeia na Bíblia, né? Ele sabe onde está escrito, ele sabe por que foi escrito, por quem foi escrito. É mestre. A igreja precisa de mestres, né? A igreja precisa de pessoas que conheçam e saibam ensinar a palavra. Então, primeiro dedinho pequenininho, mínimo, né? Mestre. Segundo dedo, o dedo da aliança, né? Esse dedão aqui esse dedo da aliança é ministério de pastor. Porque pastor é aquele que tem aliança com as suas ovelhas, né? O pastor é aquele que tem a marca no seu ministério do amor. O pastor, ele cuida. Pastor, literalmente, ele tudo crê, tudo suporta, tudo sofre, né? O pastor é aquele que deixa as 99 e vai buscar aquela ovelhinha que se perdeu. É aquele pastor que exorta, que chama para perto, que confronta, mas confronta em amor. É aquela pessoa que transborda amor, aquela pessoa que tem uma aliança, né, com a ovelha. Esse é o pastor. E o pastor, né, como eu falei que o mestre é uma pessoa que tem que estudar, que tem que ler, que tem que gostar disso, o pastor é uma pessoa que tem que amar. Sabe aquela pessoa amável, aquela pessoa que é bondosa, aquela pessoa que sabe conversar, sabe aquela pessoa que te confronta, mas te confronta com tanto amor, fala que você tá errado, mas te mostra o caminho certo e fala aquilo com tanto amor que aquilo não te magoa, mas aquilo te aproxima de Deus. Aquela pessoa que gosta de agregar, aquela pessoa, né? Geralmente o pastor já é uma pessoa de muitos amigos, ele já é um conselheiro, ele já é um cuidador, né? Ele já é um cara paciente, né? Então, pastores são as pessoas que têm aliança, né? Então, nós temos mestres, pastores, e nós temos o dedo maior, os evangelistas, né? Desculpa, gente. Nós temos os evangelistas. O evangelista é o dedo maior, porque o evangelista gosta de aparecer, gosta no bom sentido, né? É o que aparece, gosta de aparecer não. O evangelista é o que aparece mais normalmente. O evangelista é aquele que é uma pessoa normalmente extrovertida, é uma pessoa brincalhona, é uma pessoa que fala fácil, né, que ganha as pessoas, que conquista as pessoas, é uma pessoa, o evangelista é aquele que vai pregar para não crente, é aquele que vai ganhar multidões, é aquele que é expansivo, é aquele que tem estratégias para ganhar, para fazer grandes pescarias, é aquele cara, né, simpático, extrovertido, que prega pra caramba, prega Jesus, prega pra não crente, que agrega pessoas, sabe aquela pessoa que chega e anima o ambiente, né? O evangelista ele é assim, né? Ele tem essa característica dentro dele. Então a gente tem mestres, a gente tem pastores, a gente tem evangelistas. Tá vendo que são diferentes? Muitas vezes, gente, o pastor, ele não vai ter aquela capacidade, aquele imã que o evangelista tem para ganhar multidões. Ele não vai ter. Muitas vezes o pastor não vai nem pregar como o evangelista prega, né? O pastor não vai agregar multidões, né? O pastor, né? O evangelista vai fazer isso. Mas o evangelista, às vezes, não vai ter a paciência do pastor para cuidar. Então, ele ama. Ele ganha, ele quer sempre ganhar, mas ele é sanguíneo, ele não tem a paciência, né? Ele não é o ministério, né,
ele vai cuidar também, mas ele vai precisar também de alguém que tenha ministério pastoral do lado dele. Por quê? Porque o evangelista ganha, o pastor cuida e o mestre ensina. Tá vendo como precisa de todos os ministérios? Mas tem o ministério também profético. Sabe o dedo que aponta, que entra na ferida? Não aponta como acusação, como uma condenação, não é isso. Mas que aquela pessoa que prega para crente, ministério profético é um ministério, né, de pessoas que têm dons inspirados por Deus, mas para mostrar para o povo onde o povo está errando, para chamar o povo para voltar para Deus, para trazer avivamento para o povo, né? Normalmente profetas eles pregam sobre avivamento, sobre pecado, sobre propósito, sobre santidade, né? E o profeta, então, né? Olha só o conjunto todo. O evangelista ganha, o pastor cuida, o mestre ensina, o profeta mantém, né, o povo ali na linha, em santidade, chamando para perto de Deus. E é claro, gente, que a gente, quando está falando de ministérios, a gente está falando tipo de uma especialidade. Profeta, ele também tem que ganhar almas, né? Ele também tem que cuidar de pessoas e ele também tem que ensinar. O evangelista, ele tem que ganhar, ele tem que cuidar, amar, chamar para perto de Deus e ele tem que ensinar também. O que eu quero dizer é que no corpo vão ter pessoas que são especialistas em cada um desse ministério e vão desenvolver até naturalmente para esse ministério. Eu falei que do pastor Nelson esse semestre, o meu ministério é profético, né? Eu tenho um ministério profético. Eu sei que o meu ministério é sempre para chamar as pessoas para perto de Deus, né? Eu prego muito para crente. Quando eu vejo as minhas pregações, são muito para crente, falando de avivamento, de santidade, de pecado, né? Eu tenho ardendo sempre no meu coração para fazer reunião de oração, para fazer jejum, para fazer propósito, né? Para fazer clamor. Arde muito dentro de mim uma igreja santa, uma igreja pura, revestida, né? Então eu gosto muito de oração, eu gosto muito de reunião de oração, eu gosto muito, né, no período de louvor, de adoração, de ministração profética, né? Eu sei que esse é o meu chamado, mas eu vou repetir, isso não significa que eu não precise evangelizar, que eu não precise pastorear e que eu não precise ser mestre. Eu tenho que fazer de tudo, né, dentro do reino, dentro do meu chamado. Mas a gente tem, né, 5 ministérios, 5 especialidades, a Bíblia fala, para que o corpo de Cristo seja edificado. E o último, a gente tem os apóstolos. Os apóstolos, né, aquele que vai fechar aqui a mão, né, ele vai ser aquele que inicia um ministério. Ele iniciou, ele gosta de ir, ele é um missionário, ele vai desbravar, né? Ele vai chegar onde não tem nada, ele vai pregar em locais, né, onde não tem, ele vai começar. Muitas vezes ele não vai nem continuar, porque o ministério dele é esse, que ele vai, né, para formar em outros locais, em outros lugares, levar o reino de Jesus, né, onde o reino ainda não está sendo pregado. Então, 5 ministérios, vamos pelo dedinho, vamos decorar? Mestres, dedinho pequeno, pastores, o dedo da aliança, evangelistas, o dedo maior, profetas e apóstolos, certo? A gente tem dentro ainda da administração eclesiástica, né, presbíteros e diáconos ou diaconisas. Os presbíteros, né, qual a diferença entre presbíteros e diáconos? A função principal dos presbíteros são os deveres espirituais. Eles exercem também, juntamente com o pastor, né, eles exercem governo sobre a igreja local, principalmente sobre cuidados... Felipe, não faz isso não. Cuidados cuidados pastorais, espirituais, de disciplina, né? Então, a gente tem os presbíteros, né, que às vezes são chamados também de anciãos, de pastores, né? Mas são pessoas responsáveis... Felipe, para... que tá empolgado, gente, né? Desculpa. Mas os presbíteros, então, eles vão ter funções, né, de cuidado espiritual, de disciplina, de ensino da palavra de Deus,
né, de orar pelos enfermos, né? Todos podem orar pelos enfermos, mas os presbíteros, né, eles têm essa função especial também, né, de orar, de ungir os enfermos, né? E a gente tem os diáconos e as diaconisas. Às vezes as pessoas pensam, gente, que é por hierarquia, né? Primeiro foi a diácona, aí subiu para presbítero, aí subiu para pastor. Não é hierarquia, não. O presbítero não é maior do que o diácono, são funções diferentes. Do mesmo jeito que o mestre não é maior que o pastor não é maior que o evangelista, são 5 ministérios para complemento, né, do corpo de Jesus. Os diáconos e as diaconisas, né, o trabalho é cuidar na administração da igreja, dos cuidados da igreja, né? Eles exerciam no Novo Testamento um ministério prático entre os pobres, os necessitados, as viúvas. Eles ajudavam os presbíteros na celebração da ceia do Senhor, eles ajudavam na organização, eles ajudavam nas visitas de casa em casa, né? Então, os diáconos vão ter funções, né, de administração eclesiástica prática também, auxiliando, né, no ofício dos pastores, dos presbíteros. E o que é importante a gente salientar aqui quando a gente está falando de ministérios? Na última aula a gente falou dos dons do Espírito que precisam ter na igreja, e hoje a gente está terminando falando o que é a igreja, falando da importância dos ministérios, né, falando da importância de exercer o ministério para o qual você foi chamado. Vamos deixar uma coisinha aqui assim. Você reparou que não tem ministério aqui, por exemplo, de músico? Não tem. Por quê? Porque, né, aí a gente já vem com os instrumentos que Deus nos deu para cumprir o nosso ministério. Ser músico é um instrumento que eu tenho para, por exemplo, cumprir o meu ministério profético. Então, o meu ministério não é ser músico. Músico é instrumento que eu vou usar para realizar o meu ministério profético, né? Outro, por exemplo, já tem a oratória, mas não é pregar o ministério. Eu vou pregar, usar o dom da oratória para ser evangelista, né? Então a gente tem, né, o ministério que eu tenho que cumprir. Deus me deu ferramentas. Uns cantam, outros tocam, outros pregam, né? Outros, né, vão ter tantos instrumentos aí que Deus te deu para realizar o teu ministério. Só que você tem que descobrir qual é o teu ministério. Qual é o teu chamado? Você foi chamado como igreja do Senhor para cumprir o ministério de Jesus aqui na terra. Você sabe o teu chamado? Você conhece o teu ministério? Então é tempo de cumprir o teu ministério. Amém? É tempo de cumprir o ID. É tempo da igreja do Senhor Jesus se levantar, né, e cumprir o ID com autoridade. Amém? De noite, como eu falei, né? Se você não tem nenhuma comorbidade, se você, né, tem menos de 60 anos de idade, você se sente seguro para ir à igreja, né? Participe da Santa Ceia presencial conosco hoje, às 7h30 da noite. Mas se você tem mais de 60 anos, se você tem alguma comorbidade, né, e quiser assistir de casa, vai ser, né, maravilhoso também. Aí você prepara o seu pão, prepara o seu suco de uva e fica atento ao culto às 19h30. Eu vou consagrar os elementos da igreja. Você deixa a sua mesa preparada e, como nos outros meses, nós vamos consagrar os elementos da igreja. Você vai participar em casa com a tua família, amém? E para você que vai poder estar com a gente presencialmente, a gente se vê de noite. Se você não puder estar, a gente se vê de noite aqui pelo Facebook, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um domingo abençoado, debaixo de glória, debaixo de graça. Hoje a gente teve participação especial do Lipinho, participação especial do Fred, amém? Então vamos orar, Lipinho? Sim. Vamos? Você quer orar? Quero. Então o Felipe vai orar. Vamos fechar os nossos olhos. Ora, Lilipe. Senhor, meu Deus, obrigado. Ora. Obrigado, nós de não merecendo nada. Amém. Amém.
e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneça agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu domingo, Deus abençoe a tua semana, Deus te abençoe e Deus te guarde. Amém? Dá tchau, Lilipe. Tchau! Tchau. Eu apareço com o Fred para um novo vídeo. Tá certo. Beijo, gente. Deus abençoe.